como é importante o cuidado com a saúde mental. Então nós vamos dedicar esse mês, todo o mês de setembro, a gente dedica as nossas palestras com temas mais voltados à questão da saúde mental. Quem quiser, a gente tem, o meu lacinho não é de fita, mas é um lacinho amarelo, algumas pessoas têm esse lacinho aqui. E a gente tem fitinhas, lacinhos amarelos lá com a Gilmara, quando acabar a palestra, quem quiser pode pegar, é dado, é doado, é presente. E se vocês puderem e quiserem, usem o lacinho amarelo durante o mês. Por quê? Normalmente as pessoas vão perguntar por que você está usando esse lacinho amarelo. E aí você vai dizer, porque eu faço parte da campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização da valorização da vida, da prevenção do suicídio. Mas é um tema tão pesado. É pesado dependendo da forma que a gente aborda o tema. Mas é uma realidade. E ele não pode, como a gente fala, ser colocado para debaixo do tapete. Ele tem que ser falado, sem um tabu, porque ele acontece. É questão de saúde pública no Brasil e no mundo. O suicídio é uma questão de saúde pública. Por que o suicídio? Não, é a saúde mental. Nós precisamos dar muita atenção à saúde mental. E aqui, nesse mês, a gente prioriza as palestras durante esse mês, com temas voltados aos cuidados com a saúde mental à luz da doutrina espírita, que tem por objetivo, como ciência, filosofia e religião, promover o engrandecimento do homem como ser integral, do homem, mulher, do ser integral, em plenitude, para vivermos em plenitude. Então, vamos fazer parte dessa campanha. A gente chama essa campanha de Pela Valorização da Vida. A gente sempre divulga o telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que hoje eles nem chamam mais de Centro de Valorização da Vida. Eles falam, como vai você? O telefone é 188. Então divulguem, falem. Temos vários sites muito sérios. Temos o Instituto Vita Alegre. Temos o Instituto da doutora Karina Omatsu, que se chama Se Tem Vida, Tem Jeito. Então temos muitos projetos voltados para a saúde mental, para a prevenção do suicídio. E hoje, quem vai fazer o nosso estudo é o Sidney, mas nós vamos antes fazer a leitura. E vamos fazer a leitura de uma... depois eu vou fazer a propaganda da nossa blusa do GECAT. Depois eu vou tirar o casaco, vocês vão ver que é a nossa blusa do projeto Pela Valorização da Vida. Temos algumas, essa é para vender, temos algumas para vender, depois a gente pega. Deixa eu ler aqui a mensagem de hoje, que foi uma mensagem recebida na reunião mediúnica. Se eu conseguir achar aqui a mensagem, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Eu até mandei para mim para eu poder imprimir e acabei não imprimindo. Vamos lá. Ode a vida. Criador, eterna gratidão pela lei da reencarnação, pela vida que, apesar de dolorida, por teu eterno amor é favorecida, pela oportunidade de evolução dentro do teu plano perfeito para a nossa instrução. Suicídio, ato de desespero, que não leve em conta o teu eterno zelo. Que as carnes partidas de nossos corações encontrem um caminho para o equilíbrio de nossas emoções. Nesse intercâmbio reencarnatório fraterno, espero a minha vez de crescer minha consciência com altivez. Página psicografada na reunião mediúnica de 27 de agosto, aqui no GECAT, mensagem dada pelo Espírito Cristóvão. Então, com essa ode à vida, vamos fazer a nossa prece.
agradecendo a Jesus, mas especialmente a Maria. Maria, mãezinha de todos nós, e que cuida com desvelo e carinho muito particulares dos nossos irmãozinhos que voltam ao mundo dos espíritos na condição de suicidas. Maria é responsável com teu eterno e terno amor por esses nossos irmãos, que não deixa nenhum deles desamparados. Pedimos a Ti, Maria querida, a nossa querida irmã Maria Angélica, que esteja ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, especialmente ao Sidney nessa noite, que vai trazer o estudo para nós. Que esses nossos irmãozinhos e todos nós, em algum momento, sentimos o peso e a dor da vida, das desilusões, nos sentimos desesperançados, que possamos, confiando em Ti, mãezinha querida, saber que tudo passa, que tenhamos um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, de perseverança, de resiliência. E assim, certos de que já estamos sendo atendidos e assistidos, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, o tema hoje está aí, resiliência. Tema naturalmente, né, muito em sintonia com o Setembro Amarelo. Mas eu preferi não fazer uma abordagem indo para a direção do suicídio. Eu fiz uma abordagem talvez numa outra direção, como ferramenta de apoio para nos afastar dessas possibilidades, né? E aí eu trouxe essa abordagem da resiliência, né? Mas antes de tudo eu queria deixar claro que naturalmente, já falei com muitos assim, eu sou administrador, não falo da cadeira de psicólogo, nem de psiquiatra, né? Nem de conhecedor profundo da mente humana. Então aquilo que estou trazendo com base nos estudos que consegui fazer. E eu preciso deixar isso claro, que naturalmente não tem nenhuma pretensão de ser aprofundado nessas questões. Quando a gente exercita a nossa vida, né, no dia a dia, quantas vezes a gente se depara com aquele refrão, né, da música Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Diversos são os cantores que interpretam essa música. O autor dela é Paulo Vanzolini, e ela tem uma simbologia completamente alinhada com o que nós vamos falar, com o tema da resiliência, né? Quantos de nós têm muita dificuldade de conseguir exercitar esse refrão, né? Diversas são as situações da nossa vida no dia a dia que nos derrubam, que nos levam ao chão, literalmente, né? Sejam essas situações um problema de saúde pessoal, seja um problema de saúde ou até mesmo a perda de um ente querido, seja um problema no trabalho, seja um problema de saúde pessoal, seja um problema de convívio familiar, né? Podem ser de diversas naturezas. E cada um de nós tem condições diferentes de lidar com essas situações. Algumas pessoas, quase que naturalmente, na linha do refrão da música, conseguem com muita facilidade e até com muita velocidade, com muita rapidez, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Outros, muitos de nós, talvez a maioria de nós, e isso vai ao encontro das estatísticas que a gente tem do suicídio, né? Tem muito mais dificuldade de enfrentar essas situações e de vencer essas situações. E aí, será que a gente, quando então
identifica esses perfis tão distintos de comportamento face a determinados tipos de problemas, que pelo menos em termos de generalização podem ter características similares, mas que têm reações de duas pessoas completamente distintas, né? Será que algumas pessoas seriam dotadas de uma força indestrutível? Será que elas seriam dotadas de um dom que lhes permitisse vencer essas situações, e outras pessoas, por contrário, não teriam essa capacidade? Será que, se fosse assim, haveria nisso alguma coisa de justiça divina, né? Tendo dotado algumas pessoas de uma capacidade inata, inerente a ela, de lidar melhor com essas situações, né? Sem não fosse permitido trabalhar esse aspecto e vencer essas dificuldades? Mas o entendimento da psicologia, inicialmente, não tratava esse tema como trata hoje, né? E com o avançar do tempo, né, dos estudos, o campo da psicologia associou essa força, essa capacidade, se apropriando de uma definição que vem da física, que é resiliência. Essa definição que vem do campo da física, originalmente usado muito pela engenharia, e aí a psicologia se apropriou desse tema e trouxe isso para o campo também do humano, né? Agora, a resiliência, ela não é, por consequência, um tema exclusivo, então, de um ou outro campo da ciência. Ela é estudada em diversas áreas. Eu vou citar alguns exemplos, só para a gente poder entender como isso é flexível, o entendimento dessa palavra, né? Mas, para a gente exemplificar, se eu pego essa régua, por exemplo, ela é um objeto físico e que tem uma certa rigidez, né? A gente percebe a rigidez do material com o qual ela foi feita, mas ela tem resiliência. Esse movimento que ela faz, por exemplo, é característico da resiliência. Ela consegue sofrer um certo nível de deformação a partir de uma força que é aplicada sobre ela, mas ela volta ao seu estado natural, ao seu estado normal. Se eu pegar essa régua e forçar demais, o que vai acontecer? Ela vai quebrar. E ela quebra na exata medida em que eu ultrapasso o limite da resiliência, da elasticidade, por extensão, desse material com o qual ela foi feita. Se eu pegar esse papel, ele também tem resiliência. Ele é muito mais flexível do que o material da régua. Então, fisicamente falando, o coeficiente de elasticidade, o nível de resiliência de um e de outro são diversos, são distintos. Tá certo? E da mesma forma que cada material tem o seu coeficiente, né, o seu nível de resiliência, cada um de nós também tem níveis diferentes de resiliência. Mas contrariamente ao material, que uma vez feito, configurado, é possível escrever uma equação que descreva o comportamento dele em face à resiliência. Isso não se modifica mais nessa régua, está dado. O que acontece, inclusive, é que no caso aqui do plástico, com o passar do tempo, ele vai inclusive ressecando e ele perde essa capacidade, né? Em contrapartida, a gente, enquanto ser humano, e daqui a pouco, naturalmente, nós vamos levar isso para o campo da nossa doutrina, a gente pode melhorar a nossa resiliência. E é nesse sentido que eu trouxe a nossa exposição, a nossa conversa de hoje, para avançarmos, para analisarmos essas possibilidades. Tá certo? Então, o que eu pretendo fazer? A gente discutir um pouquinho dos conceitos, trabalhar um pouco em cima de alguns exemplos de pessoas, de situações onde a resiliência foi claramente demonstrada como uma força muito grande, mas principalmente a gente tem um pouquinho de tempo mais no final para a gente discutir que posturas e que práticas podemos ter na nossa vida cotidiana que podem nos ajudar
a aumentar a nossa resiliência. E, por consequência, aumentando a nossa resiliência, nos afastar dos riscos que, por exemplo, corremos com pensamentos que podem nos levar a dar cabo, inclusive, da nossa vida, né? Mas eu não vou focar, como eu disse, nesse ponto. Então, por exemplo, nós já falamos da resiliência no campo da física e da engenharia, que é isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um estádio como o Maracanã, o que faz o Maracanã ficar de pé, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas com até 200 mil pessoas, hoje, sei lá, 70, talvez 80 mil pessoas, né? Pulando de maneira desordenada, e o estado ficar de pé tem tudo a ver com a resiliência e com os cálculos feitos de resiliência dos materiais que foram usados ali. Se esses materiais não tivessem esse nível de resiliência, o estádio viria a chão. Mesmo vale para uma ponte, para uma estrutura qualquer, né? Então, isso é só um exemplo. A gente pode falar da resiliência na ecologia. Os ecossistemas têm capacidade de sofrer determinadas intervenções e ainda assim, até certo nível, como a gente exemplificou no caso da régua, até certo nível eles conseguem se recuperar e restabelecer o equilíbrio. Tá certo? Até certo nível. Sem perder a sua identidade fundamental, né? Quando a gente fala de ecossistema, por exemplo, incêndios, inundações, poluição, né? Tudo isso vai afetar o equilíbrio do ecossistema e vai, de acordo com o nível de resiliência que ele tem, que vai definir se aquele ecossistema sobrevive ou não. A gente pode falar da resiliência na economia. A capacidade que a economia de um determinado país tem de resistir a choques externos, choques de preço e etc., demonstra, no conceito da economia, o seu nível de resiliência. A gente pode falar de resiliência nos negócios, a capacidade que uma empresa tem de inovar, de se reinventar estrategicamente, de passar por períodos de disrupção, né? Por períodos de muita mudança no mercado, também é caracterizado como sendo resiliência. Na computação a gente fala de resiliência, né? A capacidade, por exemplo, que a internet tem de se manter ativa, de se manter no ar, mesmo mediante a indisponibilidade de uma série de servidores ou de ataque hackers, etc., isso está associado ao conceito de resiliência. Quanto mais o sistema computacional tem capacidade de resistir a esses ataques e a falhas, mais se diz que ele é resiliente. A gente pode falar de resiliência na sociologia, né? A capacidade que um determinado grupo social tem de suportar situações extremas e se manter coeso, e se manter vivo, se readaptando naturalmente, mas de se manter vivo. E o que vem nos interessar diretamente é a resiliência no campo da psicologia, né? E aí a gente parte da resiliência no campo da psicologia e daí a gente vai avançar para a nossa doutrina naturalmente. Quando a gente fala da resiliência no campo da psicologia, e reforçando de novo, né? Não sou entendedor, não sou psicólogo nem psiquiatra, é só para a gente ter um ponto de partida, né? Na psicologia, a resiliência trata da capacidade que o indivíduo tem de se adaptar, como diz o refrão, de levantar e dar a volta por cima, né? De vencer, enfrentar adversidades, traumas, tragédias, ameaças, etc., e fontes de estresse, e conseguir superar tudo isso. E mais do que superar, a resiliência, no caso da psicologia, e a gente também vai perceber isso na doutrina, pressupõe não só que você vença esses obstáculos, esses traumas, essas barreiras, mas melhor será se conseguirmos aprender e crescer com esses obstáculos, com essas barreiras, né? Então é um pouco nesse sentido que a gente trouxe esse conceito da psicologia para a gente poder explorar dentro da nossa doutrina. E aí, tomando por base esse ponto de partida, eu queria que a gente começasse a refletir um pouco sobre, por exemplo, né, em que situações, em que contextos a gente poderia criar uma associação entre o conceito de resiliência e os princípios fundamentais da doutrina espírita. De novo, são reflexões
que cada um pode fazer a sua, concordando ou discordando, é apenas para a gente poder exercitar o conceito, né? Quando a gente fala, por exemplo, da capacidade de superação e da evolução moral, né? A doutrina espírita nos traz como princípio fundamental da doutrina que nós somos criados simples e sem conhecimento, mas visando a perfeição que nos é possível, né? E esse caminho a gente chama de evolução moral. Essa caminhada se dá a partir do enfrentamento de inúmeras reencarnações, de inúmeras experiências com as quais vamos aprendendo, né? E nesse sentido pode-se ver uma associação direta com o conceito de resiliência. Quando a gente fala, por exemplo, de lei de causa, o microfone está estourando de vez em quando, eu já falo meio grave, então vai ficar pior. A gente pode falar, por exemplo, do conceito de resiliência à luz da lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, para que todos possamos estar falando com entendimento do que se trata, ela diz que aquilo a que demos causa numa vida pregressa ou nessa vida, de alguma forma vai nos gerar um efeito que vai nos permitir resgatar o mal ao qual demos origem. Então, a todo mal que causamos de alguma forma a nós mesmos ou a outros, de alguma forma eu vou ter que tratar o efeito desse mal, e isso vai ser objeto de reparação e, por consequência, depende da minha evolução. Então, na medida em que eu tenha mais abertura para entender que aquilo que eu vivo numa determinada encarnação pode ser consequência de coisas que eu fiz numa outra encarnação ou no passado e que por isso eu preciso resgatar, eu posso enxergar isso de uma forma mais resiliente e, por consequência, até resignado em certo nível, entendendo que isso é inevitável, né? Óbvio que a gente precisa sempre lembrar, e toda vez que eu falo desse assunto eu gosto de lembrar isso, a gente não pode entender que as provas e expiações, esse é o nome que a gente usa, né? Que a gente passa nessa encarnação, na presente encarnação, a gente não pode entender isso como sendo punição por alguma coisa que fizemos errado nessa encarnação que seja ou encarnações anteriores, mas são oportunidades que a providência divina nos dá para reparar o erro cometido. Agora, é óbvio, faça um determinado contexto, cada um de nós vai reagir de forma diferenciada, né? Alguns têm mais capacidade de absorver as expiações, por exemplo, pelas quais tem que passar, outros têm menos capacidade, né? E disso deriva o entendimento de que isso tem relação direta com o termo resiliência. A aceitação da fé raciocinada, né? E isso tem a ver até com o que eu acabei de falar. Na medida em que eu tenho confiança na justiça divina, para entender que aquilo pelo qual eu estou passando tem uma justificativa que é para a minha própria evolução, e entendo que isso é inevitável, é necessário e inevitável, eu tenho mais condições de enfrentar essas adversidades, né? E aí vem a questão da fé raciocinada, por entender que não se trata, como eu disse antes, de punição, e sim de uma consequência de coisas que eu fiz ou planejei pelas quais eu tenho que passar para me resgatar, né? Por exemplo, transformação e reforma íntima. A nossa reforma íntima, a nossa transformação, depende do autoconhecimento, depende da capacidade que temos de aprender, inclusive, com os próprios erros, de aprender com aquilo que nos acontece no dia a dia e, em cima disso, ou a partir disso, tirar aprendizado e promover a nossa melhoria. E aí, como eu disse, né, eu não vou citar todos. Por exemplo, a confiança na imortalidade da alma e na vida eterna. A gente precisa ter um nível de entendimento disso, no sentido de que nem tudo que a gente precisa resgatar, nós conseguimos resgatar numa única encarnação. Não à toa, certamente cada um de nós que aqui está já tem as suas
milhares, talvez dezenas de milhares de encarnações, e ainda teremos outras tantas. Porque cada passo que damos requer o tempo necessário para que a nossa caminhada possa avançar. Para cada passo tem o tempo necessário para que ele possa ocorrer. E essa confiança na imortalidade e na vida eterna, na vida futura, na vida eterna, é que nos leva a entender e ter, de novo, mais capacidade de agir com resiliência face aos obstáculos da vida, face às barreiras, às provações que nos são dadas. De novo, não é uma questão, ser resiliente não é sinônimo de ser insensível, de ser indiferente aos problemas próprios ou de outros. Muito pelo contrário. Quando a gente entende que uma pessoa é resiliente, eu não posso entender que ela é 100% indiferente aos problemas. Muito pelo contrário. A pessoa sente, ressente, e tem que digerir isso internamente. O que muda talvez é a capacidade que ela tem de digerir essas situações e o tempo que ela leva para isso. Tá certo? Se a gente fosse buscar, e aí eu vou dividir com vocês para a gente poder tentar juntos puxar um pouco isso, eu pediria para de repente vocês me ajudarem a lembrar de nomes de pessoas que a maioria de nós talvez conheça, se não todos, e que possam ser usados como exemplos de resiliência. Pessoas que tiveram na resiliência uma característica muito marcante nessas encarnações que conhecemos. Alguém exemplifica? Ótimo exemplo. Hoje todos os atletas paralímpicos, por exemplo, que estão lá. A gente inclusive despersonifica, porque é todo um conjunto, todo um grupo de pessoas. Mas Gandhi certamente é um dos maiores exemplos de resiliência que a gente tem. Jesus Cristo. Pode ser entendido certamente como sendo talvez o maior. Algo mais? Chico Xavier. Quantas situações Chico não passou ao longo da sua encarnação, dessa encarnação, para poder continuar exercendo a sua missão, Sua missão. Maria Teresa. Esse tem que ser resiliente. Com certeza. Tem que ser resiliente. Maria Teresa. Você que é administrador sabe disso. É mesmo. É isso? Irmã Dulce, você falou. Então, assim, a gente quando começa a pensar, a gente naturalmente enxerga muitos exemplos, E eu provoquei naturalmente, eu tinha certeza que a gente lembraria de muitos, mas eu trouxe 3 casos que eu gostaria só de citar muito rapidamente. O primeiro deles, Stephen Hawking. É um cientista, físico, que sofreu de esclerose lateral atelotrófica, Acho que é isso o nome. E que, por consequência desse mal, foi definhando, perdendo todos os seus movimentos físicos e etc. Mas mesmo com tudo isso, trouxe uma contribuição enorme para a ciência, enorme, vencendo todas as limitações que o corpo físico tinha, E nem por isso deixou de usar a sua capacidade intelectual em prol da humanidade, não em prol de si mesmo só, Em prol da humanidade. Um exemplo. E aí, por exemplo, nesse caso a gente poderia falar que ele, são hipóteses, tá certo? Não temos como saber. Ele, o espírito mentor dele certamente sabe, mas a gente está aí supondo. Será que ele veio numa encarnação planejada, tendo que resgatar alguma coisa e por isso passando por essa situação toda? É uma possibilidade. Ele já falava com o olho só, Não é? O aparelho percebia que ele já não conseguia nem fazer mais nada. Mas ele deu uma volta por cima. É isso. E aí mostra da questão da resiliência do ponto de vista, inclusive, intelectual. Com todas as limitações do corpo físico, o intelecto ele pôs a serviço da humanidade. Um
Um outro exemplo que me chamou a atenção nas pesquisas, e é uma história que eu gosto muito, enfim, é Viktor Frankl, né? Um psiquiatra austríaco, né? Que escreveu Em Busca de Sentido, é o criador da logoterapia, né? Que deu início. Viveu 3 anos em 4 campos de concentrações distintos, foi afastado da sua mãe, acho que do seu irmão, da sua esposa e da filha, se não me engano, né? E só descobriu que eles tinham sido executados quando saiu do último campo de concentração, foi libertado do último campo de concentração. Mas ele adotou um conceito, e eu vou ler a frase para não ser injusto com a profundidade da fala dele, né? A frase é dele: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Então, quem viveu os horrores do Holocausto, né? E eu nessa encarnação eu só consigo imaginar, naturalmente, ter a capacidade de dentro de um campo de extermínio, né? Ajudar as pessoas, se manter vivo, ajudar as pessoas e ainda construir uma obra como ele construiu, é um exemplo e tanto de resiliência, né? E por último eu trouxe um outro que eu fiquei na dúvida entre Gandhi e ele, né? Citação do Ricardo ali, que foi Mandela, que é na mesma linha, vamos dizer assim, de filosofia de vida de Gandhi, né? Pessoa que viveu, acho que se não me engano, 27 anos preso. E no caso de Mandela, numa solitária, numa célula minúscula, proibido por muitos anos de ver qualquer pessoa da sua família, sem poder sair da cela. E por que eu trouxe Mandela e não citei Gandhi, apesar de entender a grandiosidade de Gandhi, né? Mandela teve um ato que foi tão importante quanto a resiliência de passar por tudo isso e sair ainda com seus propósitos e lutar pelo seu país. Ele teve a capacidade de perdoar. Uma pessoa que saiu, que exerceu, né, a direção máxima de seu país após ter saído, e nem por isso foi à caça de seus algozes, né? Então me chamou a atenção e aí eu quis trazer. São exemplos apenas para a gente poder pensar da resiliência como a capacidade de você vencer as dificuldades e mesmo com todas as dificuldades que se apresentem à sua frente, você se colocar a serviço do outro, né? Colocando muitas vezes a preocupação consigo mesmo em segundo plano e focando mais naquilo que você pode ofertar para o outro, né? Se eu falo, por exemplo, de Frankl, me vem muito à mente o conceito de livre-arbítrio, né? Nessa frase que a gente deu dele, para mim, pelo menos, tem muito o conceito de livre-arbítrio, que é, em última instância, sou eu quem decido o que eu vou fazer da vida que tenho, né? Tem um outro autor que eu não estou me lembrando agora quem é, né, que diz mais ou menos assim, que o que faz de você melhor ou pior não é o que os outros fazem contigo, é aquilo que você faz daquilo que os outros fazem com você. É como você reage àquilo que as pessoas te provocam, te causam, te fazem, é que faz você melhor ou pior, né? Lembrando, Mandela no final ainda foi prêmio Nobel, né, para fechar, e até talvez naturalmente como consequência de tudo que fez, né? Bom, então quando a gente olha esses exemplos, né, de vida, a gente pode ir trazendo de novo para a nossa doutrina e entender que a resiliência, nesses contextos de exemplo que nós trouxemos e que vocês deram outros, é a capacidade do espírito de transcender o sofrimento ao qual ele foi submetido, né? E transcender esse sofrimento, mais do que nunca, aprender com ele e contribuir com o outro, né? E a gente fica pensando nesses nomes e às vezes pode ser levado a entender que então isso só se dá quando a gente tem grandes causas, né? O mesmo raciocínio vale para a minha vida, para a sua, daquilo que eu faço comigo e que eu faço com o outro que está do meu lado, né?
Não precisa obrigatoriamente estarmos falando de grandes missões, de grandes causas, né, de vida, mas a vida cotidiana de cada um de nós nos dá no dia a dia a oportunidade de exercitar esse tipo de postura, né, de postura. Mas para que isso seja possível, não tenho dúvida, a gente tem primeiramente e acima de tudo que vencer os desafios das nossas próprias existências. E aí voltamos no tema da resiliência. Se a gente fosse tentar, e aí trazendo para o nosso dia a dia, né? Para a vida mais cotidiana, longe das grandes causas como essas pessoas que nós citamos aqui, mas para a nossa vida, que para nós, individualmente, é a maior causa, é buscar a nossa evolução, o nosso progresso e colaborar com a evolução do outro e do planeta como um todo. Né? Quando a gente pensa nisso, eu queria provocar de novo aqui para a gente poder pensar algumas características de pessoas resilientes. O que a gente poderia entender como sendo algumas características que denotariam uma pessoa com alta capacidade de resiliência? Tolerância, flexibilidade, perdão, positividade, bom humor, superação, bom humor, superação. As pessoas seriam sobre você viu, é capacidade de manter o foco. Também. E de manter o foco no que é importante. A gente se perde no meio do caminho e deixa de ser resiliente porque a gente se deixa levar por um bocado de coisa que no fundo não interessa. O Mandela o tempo inteiro manteve o foco. Quero acabar com a apartheid. O Gandhi o tempo inteiro manteve o foco. Libertar a Índia. Né? Todos os exemplos que você deu aí, se você perceber, eles não se deixaram abalar pelas coisas, entre aspas, menores, porque eles sempre estavam focados e dedicados 100% a algo muito maior, que manteve esse foco deles de cair, levantar, porque eles olhavam sempre para o objetivo final deles, ao invés de se deixar arrastar pelas coisas que tentavam. Se usou o termo, né, menores, mas que em muitos casos são essas coisas que levam a esse nível de problemas que a gente tem e que o Setembro Amarelo nos ajuda a nos conscientizarmos e a conscientizarmos os outros. Né? Eles conseguiam ver como nós. Então, eles conseguiram dar, nas palavras de Viktor Frankl, a devida dimensão a essas questões, o que não é um desafio fácil. Muito pelo contrário. Né? Conseguir dar a todos os sobressaltos e a todos os problemas que vivenciamos no dia a dia o devido tamanho e mantendo o foco, né? E aí a gente pode voltar para a doutrina, manter o foco da minha evolução, do meu progresso, do meu caminho, né? Da razão pela qual certamente eu estou passando por aquilo que estou passando, né? E aí a gente volta nessa questão, você citou muito bem, do foco, do alinhamento, né? Bom, agora se a gente quisesse, e aí de novo, né, são reflexões, se a gente quisesse citar os benefícios que nós teríamos em conseguindo ser pessoas mais resilientes, porque não tem alguém que é resiliente ou não é resiliente, certo? Resiliência é um degradê, é uma escala contínua que pode ir do quase zero, mas não tem ninguém que é zero, até um percentual, uma condição muito grande, muito forte de resiliência. Mas não tem ninguém que não seja ou alguém que seja 100%. Não é um conceito absoluto, é um conceito relativo. Então todos nós temos resiliência. Né? Alguns têm mais, outros têm menos. Né? O papel e o plástico. Resiste mais a uma determinada força, outro resiste menos àquela mesma força. Mas se a gente fosse tentar tratar alguns benefícios de sermos resilientes, eu vou listar alguns porque, né, eu estou meio perdido em relação ao horário, nosso relógio não está ali, 20 minutos. Por exemplo, redução da ansiedade pode ser entendido como um benefício da gente conseguir desenvolver a resiliência. Desenvolvimento de autocontrole ou de mais autocontrole, né? Que também autocontrole é similar, não é o que eu tenho ou não tenho, eu tenho mais ou eu tenho menos, né? Aumento da capacidade de adaptação. Uma pessoa mais resiliente se adapta mais fácil a uma mudança de contexto, de cenário, né? Enxergar a vida de uma forma mais positiva, né?
entendendo melhor as condições nas quais ele está inserido, ele enxerga a vida de uma forma mais positiva. Menor risco de desenvolver a depressão. É uma consequência natural de pessoas que conseguem e trabalham para desenvolver a resiliência, né? São só alguns exemplos para ilustrar. E aí, eu acho que talvez seja o ponto que eu poderia entender como mais relevante do nosso debate, é dizer o seguinte: tá bom, Cid, você já deu exemplos, você já conceituou, já deu exemplos, mas e aí? O que eu posso fazer à luz da nossa doutrina, inclusive, e principalmente, né, para poder promover, para desenvolver a minha resiliência? E muitos dos exemplos que eu vou trazer aqui, eu vou até ousar dizer que não tem restrição a dizer que só é aplicável para o Espiritismo. Mas eu procurei trazer em todas elas a prática, a postura que eu entendo que possa ser útil para aumentar a nossa resiliência e, de alguma forma, entender como o Espiritismo enxerga isso. Porque estamos falando de uma casa espírita. Mas isso não se restringe ao Espiritismo, naturalmente, né? Talvez a primeira delas e a mais importante é exercitar a humildade. Porque só quando exercitamos a humildade é que temos condições de reconhecer os próprios erros, de reconhecer as próprias falhas, e é isso que abre caminho para a gente se melhorar. Tá certo? Se eu não reconhecer as minhas falhas, se eu não tiver a humildade de reconhecer as falhas, a chance de eu conseguir melhorar tende a zero, né? Uma vez que eu acho que eu estou 100% certo. Na medida em que eu exercito a humildade, eu tenho condições de desenvolver o meu autoconhecimento, que é a condição necessária para isso. Se eu não me conheço bem, eu não consigo, nas palavras de novo de Viktor Frankl, definir como eu vou reagir face a determinadas ocorrências. Então é o autoconhecimento que me ajuda, inclusive, a entender por que eu estou reagindo do jeito A ou do jeito B, e, tendo a humildade para refletir sobre essa reação, procurar me melhorar a cada oportunidade, a cada momento, né? Quando eu falo de autoconhecimento, a gente trazendo para a doutrina, eu estou falando de atitudes, pensamentos, emoções, né? E a gente sabe que o autoconhecimento é o pilar da nossa reforma íntima, né? A nossa tão falada reforma íntima, que é o que precisamos fazer para continuarmos sempre caminhando rumo à nossa evolução, rumo à nossa perfeição possível. Cuidar do corpo e da mente, né? Quando a gente fala do corpo humano, de cuidar do corpo e da mente, eu estou falando de alimentação, atividade física, leituras, né? O que eu absorvo de conteúdo. Eu preciso buscar recursos de qualidade para nutrir o meu corpo e o meu espírito, né? Lembrando, né, nas palavras da doutrina, que o corpo é o templo do espírito, né? O espírito precisa desse corpo aqui nessa encarnação para poder vencer as provas e expiações pelas quais temos que passar. Valorizar o silêncio e a meditação, né? Muitas vezes a nossa mente atordoada, apinhoada de pensamentos, problemas, etc., ela não consegue atingir a clareza necessária para uma tomada de decisão. Nesse momento, você acalmar a sua mente, meditar, né? Entrar em sintonia consigo mesmo é uma ferramenta importantíssima para você conseguir entender melhor o que está acontecendo, aumentando a sua resiliência para poder passar por todas essas questões. Desenvolver a empatia, né? Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, entendendo inclusive as razões que levaram esse outro a tomar as atitudes que ele tomou, eu também tiro disso aprendizado para a minha própria melhoria, para a minha própria evolução. Porque na medida em que eu consigo entender, ser mais compreensivo com o outro, isso também
me ajuda a reavaliar a minha conduta e a minha postura. Promover o diálogo e a compreensão, né? A comunicação, né? A conversa aberta, franca, carinhosa, atenta. Eu sempre me confundo com essa divisão da diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é a capacidade do ouvido de absorver um som. Então quem não é surdo, ouve. Escutar é assimilar o que o outro está falando, refletindo sobre isso e tomando decisões em cima disso que você acabou de escutar, né? Porque quantas vezes a gente ouve, mas não escuta as pessoas, né? Exercitar o perdão, de novo, né? Quando a gente se coloca na condição de perdoar, eu fico pensando na posição do Mandela, né? Tendo passado 27 anos preso, praticamente boa parte disso numa solitária, e saindo de lá com o coração leve de quem não queria o mal de ninguém, que queria simplesmente poder continuar lutando pela sua causa, libertando o seu povo, libertando o seu país daquele regime opressivo, né? E mesmo imbuído dessa autoridade toda, não teve nenhuma atitude de caça, de perseguição àqueles tantos que lhe provocaram todo esse sofrimento ao longo de 27 anos, né? Cultivar a paciência, né? A gente precisa ter paciência com as limitações e com as falhas alheias, até porque muitas vezes também é o contrário, né? Nós precisamos da paciência dos outros com as nossas limitações e com as nossas falhas, porque o que a gente mais costuma fazer é sentar em cima das próprias falhas e ficar olhando para a falha do outro, né? Então o que vale para o outro vale para mim, né? Nos exemplos que a gente deu, a gente falou muito de promover o bem comum, né? E o bem comum, como eu disse, não precisa ser como Gandhi, como Mandela, obrigatoriamente. Se a gente puder fazer isso, que ótimo, né? Se tivermos essa capacidade de mobilizar o bem para milhares, para dezenas de milhares, para centenas, milhões de pessoas, seria muito bom. Mas se não pudermos, que seja para uma pessoa que está ao nosso lado e que precisa da nossa ajuda. Isso também nos faz aprender, nos faz crescer. Rezar, orar, fazer as nossas preces e pedir orientação, inspiração espiritual, né? Em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos onde aquele problema parece insolúvel, parece que eu não tenho a capacidade de vencê-lo, os nossos mentores, os nossos guias, né? A espiritualidade amiga certamente é uma fonte importantíssima de orientação, de ajuda, de apoio, né? E isso está ao nosso alcance sempre que de fato fizermos com a fé necessária para alcançar essa orientação e essa ajuda, né? A gente já falou de aceitar e de aprender com as provações, né? Esse de fato, para mim, é a melhor característica, ou a principal característica que eu acho que a gente deve destacar da resiliência, né? É a pessoa que face aos problemas, enfrente ou de frente aos obstáculos, ele aprende com essas dificuldades, aprende com esses obstáculos, mais do que pura e simplesmente ultrapassá-los, né? É importante que a gente tire
dessas experiências, acima de tudo, o aprendizado. E eu coloquei aqui, por último, estudar e aplicar os ensinamentos da doutrina espírita. Afinal de contas, se a gente ler as obras espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, mas também o Livro dos Espíritos, eles são fontes inesgotáveis de exemplos, de ações, de reflexões, né? São fonte inesgotável de indicações de posturas que devemos ter perante essas dificuldades da vida. Então, ler e estudar a doutrina espírita é também fonte de evolução e de aprendizado para a nossa evolução. E para a gente encerrar, e aí, como eu disse, né, são diversas reflexões possíveis, eu fui citando algumas, as principais, mas eu quis trazer duas frases que eu acho que tem uma conexão muito forte com o que a gente está falando, né? Só para a gente poder refletir e encerrar. Uma delas é de Fernando Pessoa, e ele diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E aí o que eu, né, desdobrei dessa frase à luz do tema que a gente está discutindo, né? Que toda experiência, por mais dolorosa que seja, tem um propósito maior na nossa evolução espiritual, né? E daí, de novo, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque se a gente tem essas experiências e não consegue extrair delas aprendizado, a gente talvez tenha mais perdido tempo do que aproveitado a oportunidade de evoluir, né? E nesse mesmo conceito, né, que o espírito corajoso, ele enfrenta esses desafios com fé, sabendo que cada um desses obstáculos que ele consiga vencer e com eles aprender é no mínimo um passo a mais que ele deu na direção da sua evolução, na direção da sua perfeição possível. E uma segunda frase, voltando aqui a Viktor Frankl: aquilo que foi feito para brilhar deve suportar o arder das chamas. Essa frase também ela é emblemática frente ao tema, né? Por quê? Porque o espírito que busca a iluminação, né? O espírito que busca essa perfeição que nos é possível, ele tem que estar consciente de que vai ter que passar por essas provações, por essas expiações, e quanto mais consciente ele estiver, mais preparado para enfrentá-las, vencê-las e com isso crescer ele vai estar. E quando eu li essa frase, eu me lembrei do ouro, né? Que o ouro, para poder chegar no brilho que ele tem, passa pela queima. Precisa ser queimado para ser depurado, para dele serem retiradas as impurezas, para no final chegar nesse metal tão apreciado e tão valorizado por nós. Mas é exatamente o fogo, né? O queimar é que nos permite retirar do ouro bruto as impurezas, separando essas impurezas, dando foco, deixando de lado aquilo que não é de fato relevante e ficando na mão com aquilo que de fato tem valor, né? Então, o meu entendimento é que são essas chamas dessas adversidades que moldam o nosso espírito no nível e da forma que ele precisa desenvolver para seguir a sua caminhada. Então, para concluir, né, eu deixo essas duas frases e o entendimento de que se a gente adquire a capacidade, ou aprimora, que adquirir não é o correto, aprimora a capacidade, o nível de resiliência que cada um de nós tem, e isso pode se dar num grau de 0,5% ou num grau de 90%, cada um desses passos que conseguimos dar, isso diminuirá num próximo momento o nosso nível de sofrimento, nos dará mais condições para enfrentar os novos desafios que a vida vai nos trazer. Porque certamente ainda passaremos por muitos desafios, né?
fruto de tudo aquilo que já vivenciamos, estando a gente ainda nesse planeta de provas e expiações. O que ainda é certo é que teremos muitos desafios a vencer. Bom, é isso. Espero que a reflexão possa agradar alguma coisa. Agradeço. Gente, eu separei um vídeo aqui para passar todas as segundas-feiras desse mês. Eu vou passar um videozinho referente ao tema. Já tá. Gente, onde está? Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira no qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no dia seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. É isso aí, gente. Esse é o Rossandro Lindsay, mas como ele diz, né, não precisa encontrar o Rossandro para dar esse abraço. Qualquer um de nós aqui é capaz de estar de braços abertos para acolher e para juntos ficar, perseverar, ser resiliente e ver o quanto a gente é forte. Viktor Frankl, na sua logoterapia, ele nos ensina que quando a gente está passando por algum desafio, a gente não tem que perguntar por quê, mas para quê. Porque os desafios são para a gente aprender alguma coisa e certamente somos capazes de superá-los. Então a gente agora vai passar para o momento do passe, lembrando que o passe é um momento nosso, é um momento em que nós recebemos da espiritualidade amorosa, fluidos benéficos, tratamento.